Oi, gente, meu nome é Maria Paula. Eu sou a Bárbara. E eu sou a Mayumi. E esse é o último episódio da quinta temporada. E para finalizar com chave de ouro a nossa temporada, o tema de hoje vai ser o IFCast. E a gente vai falar um pouquinho sobre como foi nosso ano aí no projeto. E para isso nós postamos uma caixinha de perguntas no Instagram. Selecionamos algumas e vamos responder aqui agora. Então, gente, para começar, mandaram algumas perguntas e a gente juntou elas, que seriam como vocês entraram no IFCast, se o IFCast vai continuar e dicas para o processo seletivo. Então, eu entrei no IFCast porque eu já conheci o programa e aí a Cássia, a criadora do projeto, abriu uma seletiva para os alunos da minha sala, que é o segundo ADM, para a gente poder participar do IFCast. Então, eu fiquei muito interessada e fiz a inscrição. A gente tinha que fazer um vídeo se apresentando, falando porque queria participar do projeto. Eu fiz meu vídeo, na verdade, fiz vários vídeos, né? Pedi ajuda para várias pessoas, enfim. Mandei o vídeo e acabei sendo selecionada. Isso foi muito bom, por isso que eu estou aqui agora. E assim, se o IFCast vai continuar, não sabemos, né? Não temos certeza, mas esperamos que sim. E as dicas do processo seletivo, eu acho que é confiar em você, você expor o que você quer, a sua vontade, eu acho que é o mais importante. Bom, começando sobre como vocês entraram no IFCast, eu também entrei por vídeo do processo seletivo, também sou do segundo ADM. E o vídeo, inicialmente eu fiz um vídeo em casa, só que eu comentei com um amigo meu que ele gosta muito disso, de gravação, direção e tal, e ele falou, nossa, deixa eu te ajudar a fazer. E aí a gente veio aqui pro estúdio mesmo, ele me ajudou a gravar meu vídeo de inscrição, e foi aqui que eu fiz meu vídeo e enviei, fui selecionada. Sobre a continuação do IFCast, eu quero complementar um pouco do que a Bárbara falou, que realmente a gente espera muito que o projeto continue, né, porque ele já está presente aqui no campus desde 2021, então seria muito bom manter esse projeto aí, que é tão rico aqui para a escola. E de dicas para o processo seletivo, concordo com o que a Bárbara falou, e eu adiciono que, assim, você tem que mostrar o que você é, do que você gosta, falar suas intenções mesmo, e ser honesto no vídeo ali, e é isso, que é o que você vai ser aqui nos episódios. Então, diferente das meninas, eu não fiz nenhum processo seletivo. Eu tô no IFCast desde o ano passado. Ano passado eu fui voluntária enquanto eu estava no segundo ano. Hoje em dia eu estou no terceiro ano, finalizando o terceiro ano, graças a Deus. Faço o curso de administração. E eu já tinha demonstrado interesse para a Cássia, e a Cássia falou que que foi uma das nossas coordenadoras, e ela já tinha falado que ela me queria no projeto, que esse ano eu estaria no projeto, e assim aconteceu. Eu vim para o projeto, antes das meninas entrarem, eu já estava selecionada. Não ajudei quando as meninas entraram, eu não tive nenhum envolvimento nisso, mas fui selecionada a partir disso. E como as meninas falaram, eu também espero que o projeto não acabe aqui, a gente está na quinta temporada, espero que ainda venham muitas aí, o pessoal do segundo ano, espero que anime o pessoal do primeiro ano, que quando a gente comentou do projeto demonstrou interesse, o primeiro ADM demonstrou muito interesse, então eu espero que eles possam dar sim continuidade no projeto, porque é um projeto muito legal, espero que venham de novo o ano que vem, né, já que a Cássia está afastada, mas espero que outros professores peguem para dar continuidade no projeto. E na segunda pergunta, mandaram como que a gente divide as tarefas. Bom, depois do primeiro episódio, a gente resolveu uma definição de tarefas mais fixa, que a gente decidiu manter apenas uma host por episódio. Essa definia o tema e, enquanto isso, tinha uma outra participante do projeto como uma auxiliar aqui no estúdio, junto com o Rodrigo, né, que auxiliou a gente a temporada inteira, dando uma auxiliada, um apoio com os convidados, áudio, enfim. E a terceira, que não estaria aqui no estúdio, mas ficaria responsável pelas mídias, cortes, divulgação, chamadas, tudo isso nas redes sociais. Bom, vamos para a terceira pergunta. Como vocês conciliam o projeto com as suas rotinas? Então,
o segundo ano é o ano que mais tem coisa para fazer aqui na escola. Então, fica um pouco mais pesado. Ainda mais que chegou uma época que juntou organização dos jogos, pelo menos pra gente que é do segundo ano, que organiza os jogos, com um projeto, com muitos trabalhos, porque era ali metade do trimestre e tudo, e aí ficou realmente um pouco mais pesado, mas a gente dá conta, né? Inclusive, a gente fez entrevistas nos jogos, a gente fez entrevista nos jogos, a gente fez um episódio com tema, né, nesse tema dos jogos, mas eu acho que é isso, apesar de tudo, aí eu também faço parte do Grêmio, então tem mais coisas para fazer também, mas ainda assim, acho que dá para conciliar ali, ajustar nosso tempo, apesar de aula, trabalho, deu tudo certo no final. No início, pra mim, foi bem complicado. Eu tô no terceiro ano, igual eu falei. Então, assim, apesar da carga horária não ser tão puxada igual do terceiro, a gente começa a ter muita responsabilidade o ano todo sendo cobrado para o Enem, pensando no Enem, inclusive. No início do ano, eu iniciei um outro curso fora do IF. Então, assim, todo dia à noite eu tava nesse curso e começou a ficar muito puxado. O projeto começou a gente começou a primeira gravação em julho. E no início do ano estava muito complicado, até essa metade assim do ano já estava muito complicado, porque a rotina para mim era totalmente diferente, eu não estava dormindo direito. Então, assim, quando eu não durmo eu fico muito mal-humorada, eu estava tendo muita dor de cabeça e começou a fragilizar minha saúde, questão de imunidade. Nisso, tanto que a primeira reunião que teve do IFCast, eu não participei, eu participei de via online, porque no dia, inclusive, eu estava passando mal. Então, no início foi realmente bastante puxado, só que eu decidi que era isso que eu queria, eu gosto do projeto, então eu decidi que eu iria me doar para aqui também. Era mais uma coisa da minha agenda, assim, isso tornou uma parte da minha vida e eu gosto de estar aqui. Então, apesar de no início ter sido bem puxado, acabou encaixando ali na minha rotina. Então, no meu caso, igual a Maria Paula falou, o segundo ano é bem puxado. Então, tava meio que acostumando ali com aquela rotina mais puxada em comparação ao primeiro ano. E na época que juntou com as coisas dos jogos, realmente, assim, foi muita coisa. Além do mais, eu sou a irmã mais velha, né? Então eu cuido bastante da minha irmã. Então, mas querendo ou não, o projeto é uma coisa que eu quis muito. Eu gosto muito disso. Eu gosto disso e também eu acho que vale a pena. Então, assim, fica uma rotina, obviamente, mais corrida, né? Porque às vezes a gente fica o dia inteiro na escola, aí chega em casa, tem que editar coisa, enfim, postar o episódio, fazer isso, fazer aquilo. Porém, eu acho que, querendo ou não, vale a pena, porque o projeto realmente mudou minha visão e me ensinou muitas coisas. Então, eu acho que os benefícios acabam sendo, tipo assim, melhores do que às vezes que a gente ficava lá, tipo assim, fazendo as coisas do projeto, as coisas de escola, não sei o que, tem que sim, cronograma, fazer trabalho, fazer isso, fazer aquilo. Então, assim, eu acho que pra mim, não senti tanto esse peso por isso, por gostar muito do projeto. Antes de a gente passar para a próxima, eu quero completar sobre isso, que é justamente que Mayumi e Bárbara falaram aí que a gente gostar muito disso, decidir que é isso que a gente vai querer. E realmente é uma oportunidade muito boa, a gente aprende muita coisa, tem acesso a muita coisa, tem muita experiência. Então, é uma oportunidade, assim, que não dá pra perder. E mesmo sendo difícil aí de conciliar, a gente dá um jeito, a gente consegue. E, assim, depois que a gente sair daqui, talvez a gente não tenha mais essa oportunidade. Então, é bom aproveitar tudo que nós podemos aproveitar aqui dentro. Justamente isso. Eu lembro que no início eu ficava falando com um amigo, conversava muito com ele, e às vezes ele
conversando assim comigo e eu sumi, assim, do nada. Aí eu voltei falando, desculpa, eu tava em gravação, alguma coisa assim do tipo. E é realmente puxado. E eu falei, nossa, eu tô morrendo de dor de cabeça, tá complicado, porque muitas vezes eu saía da gravação, já arrumava e já ia pro curso direto, nem ia pra casa, já ia direto. Aí ele falou assim, nossa, dá pra ver que você realmente gosta muito desse projeto, porque eu não ficaria. Eu falei, eu gosto, porque é realmente complicado. Então, tem que gostar, né? Igual a Maria falou, não sabemos se a gente vai ter outra oportunidade. Eu tive a honra de ficar 2 anos nesse projeto, mesmo sendo um ano como voluntário, e é algo que a gente aprende, a gente se doa, mas a gente vê um retorno muito grande também. Agora, a próxima pergunta é: qual foi o maior desafio que a gente já encontrou em gravação? Eu posso responder a minha, que foi no meu episódio, né, que eu fui a host, junto com o Literaliza. No dia aqui, o campus fica numa área, né, que tem mata, essas coisas, e tinha muita maritaca por aqui, muita mesmo, muita mesmo. Quem tava aqui no estúdio, as meninas puderam perceber que era muito ensurdecedor, praticamente. E mesmo o estúdio sendo totalmente forrado, era muito, não tem o que fazer. Então, assim, acabou que a gente tentou arrumar um jeito, falar, vamos gravar outro áudio pra ver se fica melhor, não sei o que. Só que, querendo ou não, quem viu o episódio ouviu algumas coisas de fundo, mas, enfim, pelo menos o episódio é muito bom. Você quer falar? Pode falar. Assim, o meu episódio não é uma dificuldade assim, né? Porque eu recebi 2 convidados, que foi o João e a Fabrini, e nosso tema era música. E os 2 são muito desenvoltos, os 2 são muito prolixos, eles são super extrovertidos, eles falam muito. E era um tema, a música era um tema que os 2 amavam, super entendiam, estavam super envolvidos. Então, assim, foi um desafio pra mim conseguir coordenar o episódio diante de 2 pessoas que se expressavam muito bem e sabiam muito sobre o tema. Então, se a gente deixasse, a gente passaria a tarde inteira ali falando sobre aquilo. Então, acho que foi a minha dificuldade, que foi colocar os limites ali e ir direcionando o episódio diante de tanta coisa pra ser falada. Acho que no meu episódio, minha maior dificuldade... Né? Eu tive 2 dificuldades, mas com certeza a minha maior dificuldade foi a emoção no dia. Porque, assim, fim de ano, já estou muito sensível, já aconteceu várias coisas. Agora passou a primeira etapa do Enem, mas tem a segunda. Mas, enfim, eu já estava muito sensível com a despedida e vieram várias lembranças de quando eu entrei no IF. Inclusive, hoje, quando eu entrei no estúdio, eu bati o olho, eu lembrei da minha primeira gravação, do primeiro dia que a gente gravou aqui. E hoje a gente está no último episódio já. Então, assim, bate uma emoção muito grande, tanto que no meio do episódio eu chorei. E realmente foi bem difícil. Eu acho que essa foi a parte mais difícil para mim, controlar um pouco da emoção, porque pesa. E uma dificuldade que eu tive também, parecida com a da Maria Paula, é a minha convidada no dia, a Bícia. Ela fala muito bem, mas ela é muito direta. Tipo assim, eu perguntava A, ela respondia A sem enrolação. Ela era muito direta. Tanto que teve um momento que eu falei, não é possível, eu não vou conseguir, vou ter que inventar a pergunta aqui, tirar perguntas e do nada, porque eu não vou conseguir levar esse episódio. Ela é muito direta, responde, tipo assim, muito na lata. E acaba que fica curto, assim, né? Mas a gente conseguiu levar o episódio. Acho que a emoção até ajudou um pouquinho na hora, porque assim, a gente conseguiu desenvolver e ficou um ótimo episódio, deu tudo certo. E a última pergunta é: quais foram nossos momentos favoritos do IFCast? Quem começa? Eu posso falar. Eu acho que eu gostei muito do primeiro episódio. Eu acho que foi muito legal. Eu acho que rendeu muito a conversa com os meninos. E foi um tema que eu gosto bastante. Eu gosto bastante de esporte e jogos internos. E então eu revivi várias coisas também. Eu revivi meus primeiros jogos internos naquele dia. Tanto que eu falo muito no episódio. Eu gostei muito. E eu acho que um momento importante também, que a gente fez uma parte da cobertura, assim, daquele projeto que teve aqui Envelhecer nos Territórios, que a gente recebeu a ministra aqui também, que eu acho que é uma honra não só para o nosso projeto, mas como um instituto no todo. A gente fez gravações, fez cortes com várias pessoas assim, importantes,
federal, inclusive o prefeito de Ponte Nova também, o Rafael, ele é o reitor do IF. Então, assim, nome de peso, assim, e a gente teve a honra de entrevistar essas pessoas, vimos essas pessoas dar atenção para o nosso projeto, a gente foi reconhecido de uma forma, assim, que eu fiquei muito feliz no dia, apesar daquele dia eu estava passando muito mal também, mas deu para ver o reconhecimento e foi um momento muito especial, assim, para mim. Eu ia falar também sobre a cobertura do lançamento do Envelhecer nos Territórios, porque foi um evento muito bonito, foi muito legal. Realmente, todas as pessoas que a gente foi entrevistar e conversar com elas, a gente foi muito bem nós fomos muito bem recebidas. Todos responderam assim de boa vontade, falaram muito bem com a gente, e foi muito legal. E eu gostei de todos os episódios que eu gravei aqui. Eu gostei muito do primeiro. A única coisa foi que eu tava bem nervosa ali, o primeiro episódio. Tava um pouco tensa ali de como que ia ser, mas foi muito legal, o tema foi bom, os meninos, assim, ótimos convidados, super envoltos também com a gente. E o episódio da música, que é um tema incrível, os dois meninos falaram, os meninos, Fabrini e João, falaram muito. Foi muito legal, a gente interagiu super e se deu super bem. E uma parte, assim, não é exatamente um momento, mas uma parte do projeto que eu gostaria de falar, que eu gosto muito, que é de fazer cortes. Tanto que na última divisão, eu e a Bárbara dividimos, assim, a questão do post ser com ela e os cortes serem comigo, porque eu realmente gosto muito de fazer os cortes, selecionar ali, ajustar, publicar. Eu acho muito legal essa parte, rever o episódio todo, daquele tamanho, mas eu gosto muito dessa parte aí que é mais técnica. Então, o meu momento favorito, eu acho que com certeza foi a viagem que eu fiz para Ribeirão das Neves para poder apresentar o nosso projeto no Planeta IFMG. E assim, eu fiquei muito feliz de ter conseguido apresentar, conseguir mostrar para as pessoas o que a gente faz no nosso campus, porque, querendo ou não, é muito legal, é um projeto muito legal. E até no dia teve, né, vários perrengues, porque a gente saiu daqui 4 horas da manhã e chegamos lá atrasadas, porque nosso bloco, né, era de 9 às 10h30, e a gente estava no primeiro bloco, 9 horas, e acabou que a gente chegou lá 9h40, e a gente teve que ir correndo apresentar o projeto, consegui apresentar. Inclusive, a moça que estava lá elogiou muito o projeto, e não só isso, por a gente juntar projetos do campus. O meu episódio foi com o Literaliza, outro projeto aqui do campus, e a gente ter feito essa junção para falar sobre, mostrar para as pessoas sobre. Foi muito legal, de verdade, foi muito legal, a experiência foi muito legal, a experiência de ir para outro campus, um campus totalmente diferente do nosso, com outras pessoas, outros projetos também que a gente conheceu, projetos muito legais, inclusive. Por exemplo, tive a oportunidade de ver a palestra da Conceição Evaristo, que foi, assim, incrível. Ela é uma pessoa incrível, uma pessoa, enfim, que eu não tenho nem palavras para descrever. E além do mais, já falando da Conceição, que ela é uma escritora, falar que uma dos meus momentos favoritos foi com certeza o meu episódio com Literaliza. Bem no comecinho do programa, eu já tinha dado essa ideia de fazer esse episódio com Literaliza, porque literatura é uma coisa que está muito em volta na minha rotina, muito mesmo. Eu sempre estou lendo livro, principalmente depois da pandemia, eu acabei pegando muito, né, a leitura, então eu estou sempre lendo um livro, sempre lendo mesmo. Então eu gostei muito de ter feito esse episódio com Literaliza pra gente conversar sobre a literatura, e querendo ou não, a gente mostra pra vocês, nossos ouvintes, como aquilo tá presente no campus, mas também que pode estar presente na vida de todas as pessoas. Então, assim, foi um dos meus momentos favoritos, com certeza, ter conseguido trazer uma coisa que eu gosto tanto, mas que também está presente no campus, e mostrar para as pessoas. Muitas pessoas não conhecem, mostrar para elas. E também eu acho que, como as duas já citaram, mas não tem como eu não falar, do lançamento do projeto Envelhecer nos Territórios, porque
de verdade, foi igual elas falaram, nomes de peso, que a gente teve a oportunidade de, tipo assim, não só conhecer, mas conhecer, conversar com eles. E, tipo assim, foi uma experiência inimaginável. Eu, por exemplo, que tive a oportunidade de entrevistar a ministra, que inclusive, nossa, eu tava muito nervosa mesmo. Mas foi uma oportunidade que eu não consigo nem falar, porque é igual aos comentários, nem sempre a gente vai ter essa oportunidade. E por isso que o projeto é tão marcante. Porque eu nunca ia imaginar que eu ia simplesmente entrevistar a ministra dos Direitos Humanos, entendeu? Do Brasil. É uma coisa muito, muito absurda pra mim. Então, eu fiquei muito feliz. É igual você fala, todas as pessoas que a gente conheceu foram muito solistas. E além do mais, não só conhecemos as pessoas que têm nome de peso, mas lá no lançamento a gente conheceu coisas aqui mesmo da cidade, pessoas da cidade, projetos daqui da cidade que a gente não conhecia e que são projetos muito legais daqui e das cidades em volta. Então, assim, com certeza foram meus momentos favoritos. Mas eu acho que, além de tudo, o projeto em si me proporcionou vários momentos, assim. Eu realmente gosto muito do projeto. É um projeto que realmente me marcou. Então, assim, são muitos, muitos os momentos que eu gostei demais aqui. Inclusive, uma curiosidade sobre o Envelhecer nos Territórios é que me ajudou no meu repertório do Enem. Na minha redação. Muito bem pensado. Eu lembrei na hora do Alexandre. Na hora eu lembrei do Alexandre. Falou do... Mas eu citei a ministra de Direitos Humanos, citei o Ministério de Direitos Humanos. Ah, é ótimo. Lembrei na hora. Eu lembrei dele, da gente, em uma das entrevistas, que inclusive tá no nosso Instagram, que a gente entrevistou o Alexandre, que é ele é o secretário. A gente pergunta sobre o envelhecimento racial, se ele achava que isso realmente afetava, e eu citei isso na minha redação. Eu lembrei do que ele falou e eu citei lá, tá lá. Então, obrigada pelo podcast contra o Alexandre. Muito bom. E é isso, né, gente? Acho que acabamos, Como né? o nosso amigo Galvão Bueno fala, bem amigos, acabou. Gente. Mas é isso. Eu acho que o principal é agradecer a esse Muitos projeto. agradecimentos a fazer Agradecer também. esse projeto, agradecer a Cássia, agradecer o Arlindo, agradecer o Rodrigo, o estúdio, Pedro, todo mundo. Eu acho que a gente conseguiu construir uma coisa muito legal. Eu acho que é o principal. Como ela falou, agradecer ao Arlindo e a Cássia que ficaram com a gente um tempo, ao Rodrigo, que sempre esteve aqui com a gente o tempo todo e ajudou muito, ao Pedro, que assumiu esse projeto depois que a Cássia teve que deixar, ele veio nos dando assistência também, ao próprio IF, o Luciano, porque a gente tem um estúdio para gravar, tipo assim, né? A gente tem um lugar para gravar, assim. E as pessoas que sempre colaboraram com a gente, os nossos convidados, que disponibilizaram o tempo deles, porque a gente sabe que arrumar tempo não é fácil. Não é fácil. Não é. Então, que estiveram aqui com a gente, e você, ouvinte também, que ouviu a gente. Que acompanhou a gente em toda essa temporada, que sempre esteve com a gente em todos os episódios, no Instagram e tudo, também nosso agradecimento. As meninas já falaram pra todo mundo aqui, né? Mas eu também quero deixar meus agradecimentos. Eu agradeço muito. Eu sou muito feliz por ter tido todo esse apoio de todo mundo que vocês falaram aqui. Todos os professores que a gente entrevistou, aluno, ministra, secretário, todo mundo. Muito obrigada de novo ao Rodrigo, que ajudou muita gente, ao Pedro, à Cássia, ao Arlindo, e saudade deles também, né? Com certeza. Acho que é isso, né? É o último episódio. É o último episódio, mas vocês podem rever as coisas que a gente falou no nosso Instagram, no Spotify, no YouTube. Tudo vai ficar lá pra sempre. Então pode acompanhar. As últimas temporadas também, que teve fora a nossa, podem acompanhar também para matar a saudade, inclusive. E esperamos. Talvez que vem, talvez tenha. Quem sabe a gente não é convidado. Se não formos também, esperamos ver e ouvir a continuação desse projeto maravilhoso. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada. É isso. Tchau. Tchau.